Essa parada ali não tá escondendo o rosto dele, não? Tá, eu acho que tá. Tá legal? Já foi, Kleber? Foi, só vou entrar aí pra ver agora. Já tá ao vivo já. É só pode falar. Vai aparecer onde aqui? Eu vou entrar aí pra aproximar. Esse aqui. Amém, pessoal. Daqui a pouco nós estaremos começando nosso estudo de escatologia bíblica. Convide seus amigos, tá? Vizinhos, colegas, para assistir conosco. Eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para a gente, tá? Eu quero falar hoje sobre o sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Tá? O sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho com uma estátua. E nós queremos discernir isso. Tá bom? A estátua tinha cabeça de ouro, tinha peitos e braços de prata, tinha quadril de bronze, tinha pernas de ferro e tinha pés e dedos misturados com barro e ferro. E é importante que a gente consiga discernir. E ele viu uma pedra sem mão que foi cortada de um monte e feriu os pés da estátua. Então, a gente quer entender isso, o significado escatológico de tudo isso, tá bom? Bom, o primeiro estudo hoje vai ser com esse objetivo, de nós darmos uma introdução através do livro de Daniel. Até porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Tá bom? Daqui a pouquinho, em poucos minutos, nós estaremos entrando. Tem como botar uma música aqui, não? Louvor aí. Enquanto a gente está mexendo aqui, deixa eu colocar aqui. Peraí, louvor aí. Deixa eu trocar o nome do título aí. Sei lá, alguma coisa. Estamos nos preparando para esse momento especial, tá? Tá aqui conosco o Kleber, amém? Amém, pastor. Conosco o Kleber. E, peraí, tira a máscara um pouquinho, Paulo. E está conosco aqui também o Noé de Nova York. Brincadeira, Amém. nosso irmão Paulo. Amém. Está com a gente também aqui nesse estudo da palavra. E todos nós estamos aqui para aprender, para crescer, para ser fortalecidos. Tá bom? Convido os irmãos da igreja, tá? Obreiros do Ministério Vida, irmãos em geral do Ministério Vida. Vamos estudar a palavra, obreiros, pastores, evangelistas. Vamos estudar a palavra, amém? Vamos estudar, vamos aprender, porque precisamos crescer espiritualmente, vamos aprender juntos. Isso é importante. Por isso, entre aí na página da igreja, tá? O link já deve estar aí no seu WhatsApp. Você já deve ter acesso, tá? Nesse momento, à página da igreja, onde você vai estudar a palavra. Tá bom? Amém? A pastora Ruth está aqui também. Pastora, chega aqui, por favor. Isso. A pastora está conosco, porém, ela está ali preparando ali uma refeiçãozinha para a gente, um lanche para a gente aqui daqui a pouco, nós participarmos. Também está no espírito de oração aí envolvida, tá bom? Amém? Tá saindo, né? Será? Essa música aqui de Álvaro Tito com a Elvira cantando, pô, show muito lindo. Quem? Álvaro Tito e Elvira, irmã dele. Entendi você falar Bira cantando. Não, Elvira, irmã dele. Eu falei Bira cantando, coisa linda. Muito bom. Bom, queridos, nós vamos iniciar a nossa live. Vamos iniciar a nossa live, tá? Me passa o violão, por favor, Paulo. Tem preferência por algum? Esse aqui. Rapaz.
Bom, eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento, porque o assunto que vamos conversar aqui para muitas pessoas, existem muitas correntes teológicas, correto? Mas nós queremos trazer para você a corrente teológica bíblica mais aceita no mundo inteiro, de grandes teólogos que entendem que essa corrente teológica que estamos trazendo é a mais forte no mundo, com relação ao final dos tempos, com relação ao mundo gentílico, tá? E o final do mundo gentílico. E nós vamos explicar isso para você, tá bom? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, que possamos compreender melhor a sua palavra cada dia. Meu amado Senhor, quero te agradecer por este momento estarmos juntos aqui em oração e vamos estudar a tua palavra. E pedimos a ti, Senhor, que tome o primeiro lugar em nossos corações e nos ensine verdadeiramente aquilo que precisamos conhecer acerca do futuro e das coisas que irão acontecer. Descortina os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos, faça as escamas caírem, para que possamos entender os seus planos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos iniciar? Um rapaz te ligando aqui, mas pode continuar, pastor. Entendeu? Bruno. Então veja bem, queridos. Estamos falando do sonho de um monarca. Tá bom? O nome desse monarca é Nabucodonosor. E aqui no capítulo 2 do livro de Daniel, vai dizer assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. Nabucodonosor teve uns sonhos, na realidade, porque ele também teve o sonho da grande árvore. Né? Nós vamos ver isso depois. E o seu espírito perturbou-se e pesou-lhe o seu sono. Outros reis cristãos, Salomão, só que nenhum desses homens se candidataram à política. Nenhum deles se candidataram. Tá? José não se candidatou, Daniel não se candidatou, Davi não se candidatou a nada, porém, eles ascenderam ao posto que ascenderam, chegaram aos cargos que chegaram, porque Deus elevou eles. Foi milagrosamente, não teve
Não teve candidatura nenhuma. Não estou dizendo aqui que é errado se candidatar não, tá, queridos? Tá? Até porque existem muitos cristãos na política. Mas aqui, esses homens não se candidataram. Então eles não são exemplo para a politicagem de hoje, para a política de hoje, tá bom? Amém? Então veja bem, o sonho do rei era profético. Tá? E o rei perdeu o sono. Perdeu o sono. Você imagine, existem coisas que nos tiram o sono. E esse sonho tirou o sono do rei. O sono do rei. Por quê? Porque ele sabia que era algo super enigmático. Ele sabia que era algo que... Ele esqueceu o sonho e isso atormentou a cabeça dele. Como agora lembrar? Ele sabia que era importante o sonho, porém, ele não lembrava mais do sonho. O rei Nabucodonosor não lembrava do sonho. Então ele fez o quê? Ele mandou chamar aqui, olha, no versículo 2, ele manda chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e apresentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siríaco, ó rei, vive eternamente, diga-nos o sonho e te diremos a interpretação. Agora veja bem o que acontece. Primeiro vimos que passou o sono do rei Nabucodonosor. Muitos grandes monarcas perderam o sono. Os caldeus, com certeza, os caldeus aqui, eles são um grupo, tá? Uma classe separada de sábios, chamada de caldeus. Outra coisa interessante é que eles falaram com o rei em siríaco. A gente vai encontrar aqui, olha, tá? Disseram para o rei, falaram com o rei, e disseram, os caldeus, no versículo 4, disseram ao rei em siríaco. Esse siríaco aqui é o aramaico, tá bom? Aqui eles falaram com o rei Nabucodonosor em siríaco ou em aramaico. Possivelmente, essa língua, siríaco ou aramaico, os judeus adquiriram essa língua quando estavam em Babilônia, entendeu? Quando estavam em Babilônia, nos tempos do cativeiro com Nabucodonosor. Você vai observar que os judeus passaram a falar em aramaico. O hebraico só era falado no templo, correto? Jesus, quando veio, a língua que Jesus pregou foi no aramaico. Os apóstolos falavam aramaico, era a língua que os judeus utilizavam. O hebraico, eles só utilizavam no templo, porque era uma língua sagrada, tá bom? Então, tinham 3 idiomas falados na época de Jesus. O aramaico, que era essa língua que eles possivelmente tenham adquirido no cativeiro. O grego, que era uma língua basicamente da cultura, e era obrigado todos falarem grego naquela época, que era a língua do comércio, o grego. O hebraico, como já falei, que era a língua que eles falavam no templo, era uma língua religiosa. Os judeus tinham o hebraico como uma língua sagrada, não podia se falar. Inclusive teve um funkeiro aí, o tal de MC Catra, que gravou um funk em hebraico, uma língua sagrada. Ele fez funk em hebraico, uma língua que os judeus preservaram e só era falada no templo. Veja o fim que esse tal de Catra teve. Então veja bem, porque zombou das coisas sagradas, não se zomba. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. Então vamos estar ligados nisso, tá bom? E a outra língua que eles falavam era o latim. Latim era a língua romana, ou a língua da política. Isso nos dias de Jesus, tá bom? Agora, nós queremos chegar à conclusão de que o aramaico eles adquiriram no cativeiro. Agora, vamos lá. Aqui vai dizer que os caldeus eram um tipo separado de sábios. E eles vieram para discernir o sonho, para dizer para o rei qual era o sonho e dar a interpretação. Mas eles não conseguiram. E diz aqui a palavra, olha, o versículo 7, capítulo 2, Daniel, verso 7. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho aos seus servos, e diremos a interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem
que vocês estão querendo ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei, o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar também a interpretação. Vocês estão querendo ganhar tempo. Me digam o sonho para que eu entenda e vocês possam me dar também a interpretação. Eles ficaram em papos de aranha, né? Ficaram em papas de aranha porque eles não conseguiam dar para o rei o sonho. Mas espera aí, isso é uma coisa impossível, correto? Você lembrar o sonho que alguém sonhou e depois da interpretação. Né, Paulo? É muito. É muito complicado. Então, veja bem o que acontece aqui. Olha só, o rei esqueceu o sonho. Agora, o que vai acontecer? O versículo 14 vai dizer: Daniel não estava entre os sábios naquele momento, que falou com o rei. Então Daniel vai até a presença do chefe da guarda, que se chama Arioque, e olha o que diz aqui, olha. O versículo 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, porque a ordem do rei era matar todos os sábios. E incluía Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, iam morrer também, porque estão entre os sábios. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação do sonho. Só que para Daniel dar a interpretação do sonho, ele precisava também ter a revelação do sonho. Agora preste atenção. Existem casos que estão limitados ao homem comum. Ele não tem acesso. Correto? A Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas de Deus, porque eles são loucura. Então veja bem, existem coisas que a revelação é entre nós e Deus. Aquele projeto era para revelação, Deus daria a revelação a Daniel. Amém? Existem coisas que só você, como servo de Deus, vai entender, mas ninguém vai entender. Existem assuntos que só você vai compreender, é entre você e Deus. Ninguém mais vai poder dar pitaco naquilo ou falar alguma coisa, porque é entre você e Deus. Amém? Então, por isso que é preciso estar apercebido. O que Daniel fez? Olha o que Daniel fez. Isso aqui é um assunto, o sonho é um assunto escatológico. Por isso que eu estou iniciando nessa passagem. Tá bom? Aqui no livro de Daniel. Então, olha só. Daniel fez o quê? O versículo 17 aqui vai dizer que Daniel foi para casa e fez saber o caso a Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, e para que pedissem misericórdia a Deus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Deus então deu a Daniel a interpretação. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Isso quer dizer que Daniel, me parece que ele sonhou o mesmo sonho do rei. Numa visão da noite. Isso mesmo. Me parece que ele sonhou o mesmo sonho do rei. Ou em oração ali, um arrebatamento de sentidos, trouxe a ele toda a revelação que ele precisava. Olha que fantástico. E Daniel agora vai louvar ao Senhor por essa interpretação. Agora veja bem, outra coisa importante, os ocultistas, porque os sábios, sátrapas, todos os sábios de Babilônia eram ocultistas. A Bíblia diz que Deus limitou certas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos, porque eles eram ocultistas. Eles faziam magias. E através da magia dele, o rei Nabucodonosor começou a entender que eles estavam de mentira, enganando o rei. E o rei não queria mais participar dessa farsa toda. Chega uma hora que a pessoa se enjoa da vida que está levando no mundo.
e sabe que está levando uma vida de mentira. Tá? Chegou um momento que Nabucodonosor falou assim, esses caras estão me enganando. Foi por isso que Deus fez Nabucodonosor também esquecer o sonho, para que eles fossem desmascarados. Porque todas as revelações deles eram óbvias. Era tudo óbvio. Eles não tinham uma verdadeira interpretação de nada. Eles não tinham uma revelação de nada. Lembra que lá os sábios de Babilônia, quando Moisés jogou o cajado no chão, o cajado de Moisés virou uma cobra, e os sábios do Egito, eles jogaram os cajados no chão, os cajados deles viraram cobra também? Só que aquilo ali era um encantamento. O cajado de Moisés virou uma cobra de verdade. O que os sábios do Egito fizeram foi ilusionismo. A cobra de Moisés engoliu a deles. Porque a cobra que o cajado de Moisés transformou em cobra, era a cobra de verdade. Correto? Porque foi um milagre que Deus fez ali na frente do faraó. Da mesma forma, Deus fala com o rei, faz o rei esquecer o sonho para mostrar para o rei que aqueles caras não falavam a verdade. Eram falsos sábios. E viviam em cima de encantamentos. Daniel não. Misael, Ananias e Azarias não viviam em cima de encantamentos. Eles temiam ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha que coisa interessante. Agora, você vai observar que Daniel chama os amigos dele no verso 17 para orar, Paulo. Amém, né? Tremendo. Amém? Existem assuntos que só nos serão revelados em oração. Amém? Amém. Viu, Cleber? Existem assuntos que só nos serão revelados em oração. Que coisa interessante saber disso. Que existem assuntos que só em oração nos será revelado. Não tem como você receber uma revelação sem que você esteja em oração, sem que você esteja ligado com Deus, sem que você esteja buscando ao Senhor. E Deus quer nos revelar o futuro. Amém? Deus quer nos mostrar as coisas que Ele vai fazer. E para isso precisamos estar verdadeiramente em oração. Ah, mas quando eu vou estar em oração, quando eu vou dobrar meu joelho para orar, não é só ali não. A Bíblia diz orar sem cessar. Passe o dia ligado com Deus. O Senhor falou para Josué, medita dia e noite e farás prosperar o seu caminho. Amém? Bom, Daniel é levado à presença do rei. Olha aqui, no versículo 25 a 30, Daniel vai à presença do rei agora, aqui, ó. Na presença do rei. Olha que coisa tremenda. Vai dizer aqui, olha. Então Arioque introduziu Daniel à presença do rei e disse-lhe, assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Amém. É impossível. Viu? Daniel falou que o que o rei queria saber era impossível aos homens dessa terra. Era impossível a sábios, a astrólogos, a adivinhos. Era impossível, impossível, impossível. Sabe por quê? Porque era um negócio de Deus. E as coisas de Deus são restritas aos seus servos. Amém. Amém? Amém. Nós estamos dentro de um redil que Satanás não pode entrar. Estamos dentro de um plano que o inimigo não pode perceber, entrar e perceber o que está acontecendo ali. Amém? Amém. A nossa vida, o nosso futuro, tudo está nas mãos de Deus. É por isso que você está protegido, está guardado nesse período de pandemias. É claro, faça a tua parte, porém, nada vai te acontecer se Deus não permitir. Nada pode chegar até você, nenhum mal poderá chegar a você se Deus não permitir. Correto? Então isso é importante saber. Então veja o que acontece aqui, olha. Homem nenhum pode discernir isso, Daniel falou. Mas há um Deus no céu, aqui no versículo 28, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Queridos,
um monarca do poder de Nabucodonosor, que governou o mundo inteiro de sua época, que tinha centenas de deuses, milhares de deuses subjugados debaixo de suas mãos, tremeu quando Daniel falou que ia contar para ele o sonho e a interpretação. Amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Poderosos vão tremer diante de você. Vão tremer diante de você. A gente estava fazendo um estudo sobre o Salmo 23. Eu me lembrei que certa vez numa empresa, num culto que fizeram numa empresa, um dos engenheiros, e que também era dono da empresa, era uma construtora, ele pediu para recitar 3. E o líder do culto falou assim, tudo bem, doutor, o senhor pode aí recitar o Salmo 23. E ele falou o Salmo 23 de uma forma impecável. Quando ele acabou de falar, o povo aplaudiu. Aplaudiu. Ele falou de uma forma assim poética, impecável. Aí, o líder do culto falou assim, chamou um senhor, um velhinho que estava lá, que era um leigo, um operário, trabalhava naquela empresa, para que também recitasse o Salmo 23. E aquele senhor falou o Salmo 23. Interessante que quando ele acabou de falar, todo o pessoal na plateia estava chorando. E o engenheiro perguntou para ele, para o dirigente do culto, por quê? Que eu recitei, o pessoal riu, bateu palma, e quando esse senhor recitou o Salmo 23, todo mundo estava chorando. Ele falou assim, porque você conhece o Salmo do pastor, porém ele conhece o pastor do Salmo. Amém. É diferente. Amém? Conhecer o pastor do Salmo é muito mais importante do que conhecer o Salmo do pastor. Porque existem coisas que só são reveladas a nós, servos do Senhor, e que está vedado aos olhos do mundo. Correto? Mas nessa noite, nessa live, Deus vai começar a descortinar para você o segredo do sonho de Nabucodonosor. Porque tem um segredo aí, tem um mistério. E olha o que diz aqui, olha. Daniel disse para Nabucodonosor que Deus revelou a ele o que há de acontecer no fim dos dias. Quando está falando do fim dos dias, queridos, está falando do final dos tempos. Isso é escatológico, escatos. Revelação. Últimas coisas. Revelação das últimas coisas. Escatologia. Estudo das últimas coisas. E Deus revelou ao rei Nabucodonosor, e a interpretação só quem poderia dar era o ministro de Deus. E Daniel era o ministro de Deus em Babilônia. E olha o que vai dizer aqui, olha. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de acontecer. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua visão era terrível. Agora, vamos lá. Daniel agora vai descrever a estátua, tá bom? Olha o que diz aí. A cabeça da estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre ou bronze. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o barro, o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu
toda a terra. Este é o sonho do rei. Este é o sonho do rei. Também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Daniel vai dizer a interpretação. Olha bem. Tu, ó rei, rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele entregou na sua mão. E fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Começa por Babilônia. A cabeça de ouro. Correto? O fato de ele dominar o mundo naquela época. Isso, a cabeça de ouro. Agora, ele vai dizer aqui, ó, eu vou ler esse trecho aqui para depois explicar para vocês, tá bom? Veja bem. Depois de ti, o versículo 39, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebrantará, esmiuçará e quebrantará. E quando ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e ferro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto aos que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, está aqui o sonho do rei, está aqui a descrição do sonho e a interpretação do sonho por Daniel. Agora veja que coisa interessante, é que a revelação do sonho, a interpretação de Daniel. Babilônia é a cabeça de ouro. Babilônia é a cabeça de ouro. A estátua tem os peitos e os braços de prata. É a Pérsia que vai derrubar. Eu gostaria de poder detalhar isso aqui bem melhor para vocês, mas num estudo breve como esse, fica difícil detalhar, mas no próximo estudo eu vou detalhar melhor para vocês. Os peitos e os braços de prata é a Pérsia. A Pérsia, Babilônia caiu diante da Pérsia, sob o domínio de Belsazar, um descendente de Nabucodonosor, que vai governar mais tarde e que vai cair diante da Pérsia. O quadril de bronze, de cobre, está falando da Grécia, que é um terceiro reino que vai surgir e que vai derrubar a Pérsia. Bom, a Babilônia estava sob o domínio de Nabucodonosor. A Pérsia, você com certeza ouviu falar, já leu muito sobre Dario, Ciro, correto? Artaxerxes, né? O reino de Suzã, a fortaleza de Suzã, com a rainha Esther. A Grécia, muito conhecida por um grande líder como Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, que governou a Grécia e dominou o mundo de sua época, derrubando a Pérsia. E o quarto reino é Roma, tá bom? Quando cai o reino de Alexandre, que se divide, os generais de Alexandre não se entendem e vai surgir esse quarto império mundial que é Roma. Você vai encontrar na passagem da Bíblia que esse império mundial ele vai se dividir em dois, correto? As pernas de ferro, os pés, em parte de ferro e barro, de Daniel. Aqui o Império Romano mais tarde vai se dividir em dois, oriental e ocidental, que são duas pernas de ferro, correto? Os pés de barro e os 10 dedos da estátua são 10 nações que vão se levantar futuramente dentro do antigo domínio do Império Romano. Lá, pegando os países da Europa e parte da Ásia, que estão dentro do antigo domínio do Império Romano, vão se levantar 10 nações. E dessas nações, possivelmente se levante o anticristo.
Agora, outra coisa interessante que nós lemos aqui ainda há pouco é que Nabucodonosor também viu nessa visão que de um monte foi cortada uma pedra sem mãos. E essa pedra sem mãos, que foi cortada, quer dizer, sem mãos, a pedra foi cortada. Ela vem e vai ferir os pés da estátua. Que interessante, né? Então veja bem, ela vai ferir os pés da estátua. E quando ela fere os pés da estátua, o que vai acontecer? A estátua vai cair. A estátua vai cair. Nós estamos aqui dando para você uma introdução a esse estudo. Olha o que acontece. Você notou que a estátua tem a cabeça de ouro? Deveria ser o contrário, Paulo. Deveria ser os pés de ouro e a cabeça de barro. Correto? Isso quer dizer que o mundo começa com glória e termina destruído. Destruição total. Porque essa pedra sem mão, se você pegar Mateus capítulo 21, quer ver Mateus 21? Se você pegar Mateus capítulo 21, e aqui no versículo 42, disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Palavras de Jesus. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é essa pedra sem mãos, que é cortada da montanha. Veja bem, quando fala aí a palavra, que essa pedra é cortada, os pés da estátua, vamos ver os pés da estátua, em parte de barro e ferro. O que significa isso? Tá? Nós estamos falando sobre Daniel capítulo 2, o versículo 33, 41 e 43. Veja bem, são as Nações Unidas, porque já se fala, Paulo, nos Estados Unidos da Europa. Naquela época, né? Já se fala nos Estados Unidos da Europa, nos dias de hoje, naquela época já falava isso. O que quer dizer isso? Estados Unidos da Europa. Isso quer dizer que vai haver uma confederação de nações que vão se levantar exatamente na Europa com o objetivo de quê? Dominar o mundo. Agora, pensa bem. Outra coisa interessante é que o barro é o governo do povo. Democrático. O ferro são os poderes, os governantes. Você vai observar que os pés misturados com barro e ferro, barro não se mistura com ferro. O que nós mais temos visto são que os governos, eles não têm diálogo com o povo. O barro é o povo. O ferro são os governos, os poderes. E eles não têm diálogos com o povo. Correto? Não se mistura. O que mais vemos nos dias de hoje são greves e passeatas, protestos contra os governos. Vimos aí, alguns anos atrás, da Primavera Árabe. Vimos aqui no Brasil, alguns anos atrás, os milhares de pessoas que saíram na rua para derrubar o governo. Vimos nos Estados Unidos pessoas se levantando, quebra-quebra, greves. Por quê, queridos? Porque, na realidade, o barro nunca vai se unir com o ferro, que é o governo. Um descendente, quem ascendeu ao poder, o filho de Salomão, ele falou assim, meu pai vos governou com vara de ferro, eu vou vos governar com escorpiões. Salomão governou com vara de ferro. Deixa eu falar uma coisa para você. Só que Salomão estava na direção de Deus. E era um governo teocrático, diferente. A democracia de hoje, nós temos, ela não se entende, porque os governos nunca vão falar a verdade e nunca vão governar o povo com verdades. Sério. Seria uma falsa democracia? Uma falsa democracia. Porque democracia é liberdade. Que liberdade que você tem?
Que liberdade que nós temos? E liberdade, eu não falo liberdade, Paulo, no sentido de simplesmente falar aquilo que pensa. Não, liberdade para estudar. Liberdade para ter várias refeições na sua mesa, para comer e beber e se alimentar bem. Liberdade para ter um bom emprego. Liberdade para ter um bom plano de saúde. O povo tem. Se nós não temos nada disso, não somos livres. Estamos submetidos a uma situação a que nos submeteram. Correto? Olhando a nível de Brasil, o Brasil foi o último país do mundo a libertar a escravidão. E o povo continua na escravidão até hoje. Falando a nível de Brasil, porque a escravidão foi abolida? Foi abolida. Foi abolida. Aí expulsaram os pobres para os guetos, para as senzalas, para tudo quanto é lugar. Não deram o mínimo de condição de vida, não deram o mínimo de condição de tratamento de saúde, não deram alimentação adequada, não deram estudo. E as elites continuam comandando tudo isso. Aí entra aqui a filosofia, né? Tinha um programa na televisão que o cara falava assim, para que fazer um hospital para pobre? Pobre você cava um buraco, e vão entrando tudo para dentro, depois tapa o buraco, acabou, morreu. Tem uma filosofia que diz que pobre vai sumir com o tempo. Para que fazer plano de saúde para pobre? Pobre vai sumir, desaparecer com o tempo. Então veja bem, essa cultura, isso não tem nada a ver com democracia, tem? Não. Não, se o povo não é livre, se o povo tem que andar pela cartilha dos governantes, dos poderosos, se o povo não tem liberdade para nada, que liberdade é essa? Que democracia é essa? Essa democracia é falsa. O governo democrático do mundo é esse governo de ferro, que não se une com barro. E o anticristo, quando se levantar, vai dar continuidade a esse governo. E vai governar o mundo com vara de ferro. E vai perseguir. E vai oprimir. E vai sufocar as religiões. Vai criar uma religião única. Vai sufocar as religiões. As pessoas vão ter que se voltar para ele e adorar ele. Correto? Agora em 2020, né, começou em 2019 a pandemia do coronavírus. O que eu pude entender, o que você pode entender? Isso tudo é escatológico. Correto? Por que escatológico? Vou dar uma explicação para você. Porque a cabeça da estátua era de ouro. O reino que subjuga Nabucodonosor é inferior à Babilônia. Isso quer dizer que o mundo vai se inferiorizando. Está falando do mundo gentílico. Você observe que aí não está entrando o mundo judaico, está entrando o mundo gentílico. Babilônia, Grécia prata, Pérsia prata, Grécia bronze, Roma ferro e os 10 dedos que são misturados com ferro e barro. Aí está falando do período do mundo gentílico e como o mundo gentílico vai se acabar. Por que mundo gentílico? Presta atenção. Tem 3 tipos de povos na Terra. Ó, gentios, que são as gentes, os povos. Correto? Judeus. Os judeus não são gentios, são judeus. São considerados judeus, uma nação específica. Não são considerados entre os gentios. Tá? Você pode observar que no sonho de Daniel só entra as nações gentílicas. Correto? O povo de Israel é o protetor, o guardador da Torá. Certo? E a igreja? A igreja, ela sai tanto do meio gentílico quanto do meio judeu. Qualquer povo do mundo pode sair da sua nação e passar a ser igreja. Então nós temos judeus, gentios e igreja. Aqui está se referindo às nações gentílicas e o fim que elas vão ter. O fim das nações gentílicas. Então, que coisa interessante é que aqui uma pedra sem mãos, olha bem, uma pedra sem mãos, o que diz aqui? Ó, Daniel 2,44, vamos lá. Daniel 2,44. Deixa eu ler aqui com você. Mas nos dias desses reis, que são as nações que vão se levantar do antigo Império Romano, que possivelmente sejam esses Estados Unidos da Europa, que já tem um mercado como o europeu, correto? Já tentaram fazer uma moeda única na Europa, que fizeram até o euro, não é verdade? E que hoje estão tendo até um problema com o euro.
mercado comum europeu, nós temos também o Mercosul, correto? Nós estamos vendo aí uma globalização, e essa globalização está transformando o mundo numa aldeia. Através da informática e tudo mais que nós temos, o mundo está sendo transformado numa aldeia. E vai falar aqui, olha, vamos falar da fragilidade desses reinos, tá? Olha só. E vai dizer aqui o que? Daniel 2,44, deixa eu ler aqui. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido um reino para sempre. Queridos, esse mundo gentílico será destruído. Será destruído. Isso possivelmente vai acontecer na Batalha do Armagedon, quando as nações vão se reunir contra Jesus Cristo em batalha. Lá vai estar reunido o ouro, vai estar reunido a prata, vai estar reunido o bronze, vai estar reunido o ferro. Tudo vai estar lá nesse dia, que são as nações da terra, representadas pelos povos da terra e pelas lideranças da terra. E se essa pedra sem mãos que vai derrubar essa estátua é Jesus Cristo. Amém? Agora, por que nós falamos ainda há pouco que essa estátua fala da fragilidade do mundo? Porque o mundo deveria começar, os pés deveriam ser de ouro e a cabeça de barro. Só que o mundo vai se inferiorizando. Ouro, prata, bronze, ferro e pés misturados, perna de ferro e pés misturados com barro e ferro. Isso quer dizer que o mundo, ele se tornaria no final, ao invés de ficar forte, o mundo ficaria mais frágil do que era no começo. A prova dessa pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus mostra que a nossa ciência, genética, os nossos cientistas não estão preparados para isso. Com todo o desperdício de dinheiro, de riqueza do mundo, nós não estamos preparados para conter uma coisa dessa. Vê aí a AIDS. Desde 85, da década de 80, até hoje descobriram uma vacina contra a AIDS. Vê aí o sarampo, que voltou novamente. A dengue, que já foi erradicada e está aí de volta. Chikungunya e vários outros tipos de doença. Zika. Olhando para toda a riqueza do mundo, olhando para todo o desperdício de dinheiro com todo tipo de pesquisas, essas doenças não tinham mais que existir. E agora, o coronavírus. Na África está constatado que, a cada 10 africanos, olha bem, um vai morrer de AIDS. Pensa bem. Com essa pandemia do coronavírus, são 10 milhões de crianças que nunca mais voltarão para a escola. Nunca mais. Sabe o que é isso? São 10 milhões de crianças que nunca mais voltarão para a escola. São 170 milhões de pessoas passando fome, literalmente sem comida. Em extrema pobreza mesmo de passar fome, por causa da pandemia do coronavírus. Pensa bem, a quantidade de empresas que não vão voltar, e de empresários que quebraram e não vão voltar a ter os seus negócios, é muito grande, são milhões e milhões e milhões. Para você ver a fragilidade do mundo, a fragilidade dos governos, a fragilidade da humanidade. A humanidade saiu de uma cabeça de ouro para um pé de barro. Isso deveria ser diferente. A fragilidade do mundo no final dos tempos, a profecia de Daniel está se cumprindo. A profecia de Daniel está se cumprindo. Agora, veja aí Romanos, o que diz aí no livro de Romanos. Deixa eu aqui abrir a Bíblia aqui no livro de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Olha só. Primeiro que ele, aqui no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Do judeu ao grego. Ele quer dizer, o Evangelho, ele não é uma obrigação, é um direito, Paulo. O Evangelho é um direito. Todo mundo deveria ser na mídia aí, essas emissoras de televisão,
deveriam expor o Evangelho, pregar o Evangelho, falar do Evangelho, incentivar as pessoas a andarem pelo Evangelho, porque o Evangelho é um direito. Como temos direito à educação, direito à alimentação, direito a tantas coisas, à saúde, o Evangelho ele deveria ser constituído num direito para as pessoas, para que as pessoas possam criar os seus filhos pela luz do Evangelho. É exatamente o que Jesus vai fazer quando o reino dele for estabelecido. Correto? Então veja o que diz aqui a palavra. Ó. Não me envergonhe do Evangelho. Agora, olha o que diz aqui o versículo 18. Romanos capítulo 1, olha só. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em justiça. Olha só. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O cara não pode nem dizer que nunca ouviu o Evangelho, Paulo. Porque ele está dizendo aqui que de Deus se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que transformaram, porque o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou através das coisas que foram criadas. Depois eu olho para uma planta, para uma árvore, eu olho para várias flores com as suas qualidades diferentes uma da outra, eu olho a criação de Deus, quando você se olha no espelho, você sabe que existe um Deus. Então é impossível você dizer que não existe Deus. E existem leis que precisam ser observadas. Aí você pensa assim, como é que os povos antigos que morreram sem ouvir o Evangelho, eles serão julgados pelo Senhor? Como serão julgados? Pela presciência de Deus, e pelas leis naturais do homem. Existem leis que precisam ser observadas, correto? E essas leis já foram criadas quando Deus criou o homem. O que Deus disse para Adão? De todas as árvores do jardim comerei, mas a que está no meio do jardim não comerei. Não é a lei? Então Adão já sabia o que ele podia comer, o que ele não podia comer. Do que ele podia se alimentar, do que ele não podia se alimentar. Foi dada uma ordem. E essa ordem, ela foi introduzida na nossa genética, nos nossos cromossomos, no nosso DNA. A ordem que Deus deu para Adão está inserida aqui na nossa composição química, física e espiritual. Então não tem ninguém burro aqui, não. Não tem ninguém que não saiba discernir a mão direita da esquerda. Não. Correto? Todos nós sabemos muito bem que existe um Deus. Eu falo com relação a saber que existe um Deus. E se erramos, mas voltemos atrás dos nossos erros e nos consertemos com Deus e levantemos nossa cabeça para caminhar. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus não nos tem por inocentes. Correto? Então veja que coisa interessante. Essa pedra sem mão, que foi cortada, então ela é Cristo. Porque Cristo virá sobre esse mundo gentílico. Correto? Aí nesse trecho do estudo, nós ainda vamos entrar depois, vamos ter que esmiuçar melhor isso aqui, porque nós demos aqui uma introdução, correto? A estátua de Daniel, que simboliza o mundo e a fragilidade do mundo. Então a pandemia mostra o quê? A fragilidade do mundo, essa pandemia do coronavírus. Certo? Mostra a fragilidade, o mundo está frágil, o mundo pode cair a qualquer momento. E para você que está desviado do caminho do Senhor, que atitude você deve tomar? Chegou a hora de você correr para Jesus, de você voltar para Ele. Porque essa pedra sem mãos, que diz aqui, olha, essa pedra sem mãos, que Daniel vê no sonho, veja bem, é Jesus Cristo. Essa pedra sem mãos é Jesus Cristo, que derruba o mundo gentílico. Sabe o que Pedro falou? E viu os céus passando com um grande estrondo e os elementos ardendo em fogo se disparão. Isso quer dizer o quê? Esse mundo vai ser destruído. Na sua essência, nas suas raízes. E quando essa pedra sem mão, ela vier sobre o mundo,
que é Cristo, ele vai estabelecer o milênio de paz na Terra. Amém? Na semana que vem vamos esmiuçar melhor esse assunto, porque nós demos aqui uma introdução. Nós levamos quantos minutos aqui, pai? 54 minutos. Passamos muito da hora, né? Mas que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Perguntas aí, faça suas perguntas, que nós vamos responder, tá bom? Tem alguma pergunta aí, Kleber? Alguma interrogação? Não, por enquanto não, pastor. Não? Não. Bom, então deixa eu orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento aqui, tá bom? Na presença de Deus. Meu amado Deus, eu quero te agradecer por esse estudo da palavra que nos permite, Senhor, estar juntos aqui nessa noite, nessa live, para juntos aprendermos e crescermos espiritualmente. Nos fortaleça e nos ajuda. Muito obrigado pela vida de cada um dos seus filhos que estão do outro lado, Senhor, recebendo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.